O ano de 1968 marcou o início dos tempos mais hostis do regime militar no país. A partir daquela época, a tortura passou a ser amplamente empregada para a obtenção de informações de suspeitos de envolvimento com a luta armada. Nas delegacias e quartéis, salas de interrogatório contavam até com isolamento acústico para evitar que os gritos de presos políticos fossem ouvidos. O advogado Wellington Mangueira foi preso por diversas vezes. Uma das prisões foi após o ato institucional número 5, o AI-5, no governo do presidente Costa e Silva. Foi nessa época que as perseguições se tornaram ainda mais intensas. Depois do AI-5, aí o movimento recrudesceu um pouco porque não podíamos nem fazer reuniões, né? A coisa ficou muito mais complicada, né? A gente quase que não se forma, né, na universidade, porque a ordem era caçar, né, os direitos estudantis, mas na época o reitor é Dr. João Cardoso, né, muito sensível também como estudante, participou do movimento estudantil, era da juventude comunista, então ele lutou para que nós conseguíssemos concluir o curso na faculdade. Mas aí depois a gente estava respondendo o processo, né, e aí nós fomos para o exílio, né, não tinha outra forma, porque nós achávamos que íamos ser condenados. Então é nessa fase que eu posso retroceder mais um pouco, porque em 65 também fui preso, depois em 66 fui chamado várias vezes, quando entrei na faculdade, por causa do jornal que criamos, o jornal Verdade. Então nós distribuímos aqui o jornal Fato Novo, que era um jornal semiclandestino, né? E o jornal Resistência. Por conta disso, houve de vez em quando chamamentos por parte da Secretaria de Segurança Pública e nos levavam para o 28BC. Passava um dia e soltavam. Mas é em Biúna que nós temos a nossa prisão assim mais emblemática, não é? Porque foram 1.000 estudantes presos do Brasil inteiro reunidos num congresso lá de Biúna. Resultou num processo grande, veio o AI-5, como Laurinha acaba de dizer, e nós ficamos atuando no processo, e a luta agora era mais difícil, porém exigindo mais habilidades. Não houve guerra civil declarada, mas a violência praticada pelos militares deixaram marcas. O casal Wellington e Laura deixou o país e se exilou em Moscou. Retornaram ao Brasil em 1973, certos de que o regime ditatorial tinha concedido anistia aos perseguidos. Mas o que aconteceu foram novas prisões e torturas. E você vai ver que até outras coisas mais, que disseram, e como você chegou em Moscou? Quem pagou a viagem? Eu disse, o avô de Laurinha, porque o avô de Laurinha era usineiro, seu Pedro Ribeiro. Eu nem conheci seu Pedro Ribeiro, mas não ia dizer que era o partido, não ia já dizer. estava morto na época. E quando eu disse isso, seu Pedro Ribeiro já estava morto. E quem deu essa ideia? Mário Jorge. Mário Jorge também já estava morto. Né? Mas aí ele falou, quem é esse Mário Jorge? Mário Jorge Vieira de Menezes foi que deu a ideia. Mas e seu Pedro Ribeiro? Usineiro, passaram tempos até descobrir que Pedro Ribeiro já estava morto e Mário Jorge também estava morto. Aí nova tortura, mas você disse que então eu não sabia que estava morto. Eu cheguei no Brasil, logo vocês me prenderam. Quer dizer, tem esses momentos dramáticos, como dramático foi quando nos levaram para cima num avião militar, dizendo que ia nos jogar lá de cima se nós não disséssemos o nome dos comunistas. Ou quando colocaram Laurinha numa mesa e disseram que ia estuprá-la na minha vista. E começaram a fazer exames ginecológicos sem serem médicos. Com toda a grosseria, violência e brutalidade, né, animalesca. E eu, vocês são os animais, que posso fazer? Eu algemado, eu digo, eu lamento, pessoas que estudaram a Convenção de Genebra, não é possível, militares, cala a boca, dava aqui não podia falar, tapão nos ouvidos, e botaram no pau de arara, cadeira do dragão, que é uma cadeira elétrica. A tortura é algo tão anti-humano, tão tudo, que a gente não sabe até que ponto chega, né? Diz que toda carne na tortura, tem até uma música, se trai, a gente tremia, mas não posso treinar, não posso
criar problema para o partido. Mesmo em liberdade, a tortura praticada pelos militares a Wellington e a Laura ultrapassou as dores físicas. Eles tinham dito que se nós fôssemos presos em quaisquer outras circunstâncias que não fosse dentro do acompanhamento deles, eles engravidariam Laurinha. E aí eu teria que conviver com essa situação. Nós ficamos com tanto medo que durante esses meses que ficamos na casa do Berenice, tudo fizemos para que ela engravidasse. E é dessa gravidez que nasce Iraci Mangueira, que hoje é juíza de direito. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então eles entraram. 2 homens chegaram, eles não deram ordem de prisão para o meu pai. Quando eles chegaram na porta, aí nós ficamos assim. Eles estavam à paisana. Não estavam vestidos de farda. E a gente achou esquisito a forma como aqueles homens estavam sendo conduzidos algemados. Papai levantou, nós levantamos. Eles se aproximaram, 2 homens pegaram em cada braço do meu pai e do jeitinho que pegaram ele, suspenderam e colocaram dentro do caminhão como se joga um porco. Um animal qualquer. Daí chegou o nosso dilema. Foi uma cena muito forte para a minha mãe, que estava no 7º mês de gravidez, e para nós, filhos. Porque até então a gente tem plena consciência de que meu pai não merecia aquilo ali. Porque ele nunca matou, ele nunca roubou, ele nunca difamou ninguém. Em instantes, nas ruas, os brasileiros manifestavam repúdio ao regime e estudantes se organizavam nas universidades.